Programa não recomendado para menores de 10 anos. O tempo já chegou, a glória do Senhor está neste lugar. O noivo se aprontou, a noiva se adornou, o altar queimando está. Somos teu Senhor, não dá para negar que o sangue nos lavou. Tua igreja pronta está, toma o teu lugar. É o nosso canto, vem Maranata. Sai do chão, ai! E ao rugir do leão, toda a terra se erguerá e as nações proclamarão que Ele é. Tua glória encherá todo esse lugar, meu Jesus. Sim, Ele é. É chegada a hora, vamos despertar. Seja bem-vindo a mais um programa dos Jovens Sarados, Academia para sua alma. E que esse programa ele seja um canal do Espírito Santo na sua casa, mas não rende a graça aí não, viu? Espalha para os amigos, compartilha na rede social, manda no WhatsApp, porque ela quer chegar também na casa dos seus amigos e dos seus familiares. E falando do Espírito Santo, ele é o dom de Deus, o movimento de Deus, o mover, a força de Deus. E eu sei que você está aí pedindo a Deus essa força, essa graça e esse movimento na sua casa, na sua vida, na sua família. Então eu convido você a participar desse programa com a gente, que está muito especial. E o nosso tema é o batismo no Espírito Santo, o dom de Deus para a salvação da juventude. Convido você a estar conosco nesse primeiro bloco, no segundo bloco, no terceiro bloco, que esse programa tá demais. E para isso, eu chamo aqui para partilhar com a gente o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. E também o Léo Coronel. E ao rugir do leão, toda a terra se erguerá e as nações proclamarão que Ele é. Sua glória encherá todo esse lugar, meu Jesus. Sim, Ele é. É chegada a hora, vamos despertar. Que alegria poder estar contigo mais uma vez, ou talvez você está chegando pela primeira vez neste nosso programa Jovens Sarados, a Academia para sua alma. Hoje a gente tem um convidado muito especial e tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Fernando, senta aí, cara, vamos partilhar. Alegria estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom. Fê, tem uma galera em casa que de repente não te conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente. Eu sei que tua história é riquíssima, mas só para a galera saber diante de quem que eles estão tendo a graça de acompanhar agora. Vocês vão ter que ter a paciência de acompanhar.
Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou natural de Curitiba, no Paraná. Tenho 39 anos, sou casado com a Vanessa e sou pai de 7 filhos, cara. 7 filhos. 7. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu entrei num grupo de oração onde o meu irmão, meses antes, tinha entrado alcoólatra, e 1h30 depois ele saiu daquele salão cheio do Espírito Santo, e a vida dele mudou. E ele me levou, eu tinha 12 anos, e eu comecei a ouvir nesse grupo de oração que Deus havia amado o mundo de tal maneira que tinha dado seu filho, que a maior desgraça que podia acontecer na vida de alguém era pecar, porque nos afasta do nosso fim último, que é Deus. Mas que todos nós pecamos e que estamos banidos da glória de Deus. E agora, né? O que fazemos diante disso? Deus nos amou e mandou Jesus. Eu comecei a ouvir o Evangelho, cara. E esse Evangelho foi tomando o meu coração, tomando a minha vida, transformando a minha história, até que um dia, eu me lembro, o tema era batismo no Espírito Santo. E nós estávamos cantando um hit de 1996, Eu Navegarei. Um hit eterno. Um hit né? eterno. E enquanto eu cantava aquilo, eu levantei os meus braços e eu comecei a pedir aquilo, mas de todo o meu coração. De repente eu comecei a tremer, chorar, suar. E entre choro, grito e a tremedeira, eu comecei a falar em línguas. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Nunca mais. Nunca mais. Tem muita coisa, mas atualmente eu coordeno um projeto que se chama... ajudo, né, esse projeto na parte católica. Um projeto chamado Alfa, que é um projeto de primeiro anúncio, de querigma. Nós formamos células e através dessas células as pessoas vão tendo sua primeira experiência com Jesus. Fantástico. Não falei para você? Tá especial. Presta atenção. Fernando, o tema é o seguinte, na verdade, é uma indagação nossa. É necessário ou não o batismo no Espírito Santo para que aconteça de fato uma evangelização da juventude? A primeira coisa que eu vou falar, eu acho que pode chocar alguém em casa agora, mas eu vou provar o que eu vou falar, tá bom? O batismo no Espírito Santo é normativo para você ser cristão. E alguém vai dizer, nossa, é normativo. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, depois que Estevão foi apedrejado e deu aquele testemunho, e enquanto as pedras caíam sobre ele, ele levantou os olhos, ele viu Jesus, e diz, eu vejo o Filho do Homem sentado na direita do Pai. E ele dá o testemunho dele. O que acontece? Uma grande perseguição vem sobre Jerusalém e os cristãos se espalham. Cada um vai para uma cidade. E um diácono, por nome Filipe, desce até a Samaria. E quando ele está lá na Samaria, ele começa a pregar o Evangelho. As pessoas são curadas, ouvem o Evangelho, se convertem, são batizadas sacramentalmente. Coisa linda. Os apóstolos que ficaram em Jerusalém começam a ouvir e levantam uma pergunta. Tem alguém impondo as mãos sobre eles para que eles fiquem cheios do Espírito Santo? Olha a pergunta dos apóstolos. Aí eles mandam para lá a cavalaria, Pedro e João, só. Os dois descem a Samaria, verificam o que está acontecendo e começam a impor as mãos. E enquanto eles impõem as mãos, as pessoas vão ficando cheias do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, é possível você ter o Espírito Santo, e porque você tem, se você é batizado, mas é possível, tendo ele, não estar cheio dele. Aqui tem uma distinção. Quando você é batizado sacramentalmente, como a palavra latina é ipso facto, ou seja, está aí, ele está em você. Mas uma coisa é tê-lo, outra coisa é estar cheio dele. E para os apóstolos, não bastava apenas ter. Era importante que as pessoas ficassem cheias. Por isso eles desceram, começaram a impor as mãos. E a palavra de Deus diz que ficavam cheios do Espírito Santo, de tal modo que Simão, o mago,
ficou vendo o que acontecia mediante a imposição das mãos e ele desejou também ter esse poder. Ele não entendia absolutamente nada, mas, ou seja, era algo tão poderoso, o derramamento era algo tão visível que as pessoas manifestavam que estavam cheias do Espírito. De que modo? Né? Provavelmente do modo que nós estamos acostumados a ver agora em nossos tempos. As pessoas falavam em línguas, as pessoas eram curadas, as pessoas começavam a cantar hinos de louvor a Deus, e de um modo que naturalmente não se explica. Então isso você lê em Atos 8. Você lê em Atos 9 também. O apóstolo Paulo cai no caminho de Damasco. Ele está convertido. Ele fica 4 dias jejuando. Cara, ele está arrependido dos pecados também. Ou seja, convertido, arrependido, mas não basta. É necessário que vá ao servo de Deus lá, e Ananias vai, impõe as mãos, batiza ele, impõe as mãos sobre ele, ele fica cheio, agora sim, está cheio do Espírito Santo. Você vai ver que isso é constante nos Atos dos Apóstolos. Isso é constante. Em Atos dos Apóstolos, em todo momento, você vai ver isso, a preocupação de ficarmos cheios do Espírito Santo. Essa é a base, Léo, do sacramento do crisma. Da base ao sacramento do crisma. Só que, na igreja primitiva, nos primeiros, a igreja de Atos dos Apóstolos e os primeiros séculos, quando alguém chegava na vigília pascal para receber o crisma e o batismo e a Eucaristia, que era tudo numa única cerimônia, a pessoa já tinha passado por todo um processo de conversão por causa da pregação da palavra, ou seja, querigma tinha acontecido. A pessoa foi exposta à pregação da palavra de Deus, essa pregação transformou a vida dela profundamente. Depois, ela foi discipulada, ela entrou num catecumenato, ela aprendeu as verdades da fé, ela aprendeu a orar, ela aprendeu a relacionar-se com Deus, ela aprendeu a fazer missão, ela aprendeu... Aí ela, depois de passar por tudo isso, aí ela recebia os sacramentos como uma ratificação, como um sinal, um selo da igreja dizendo, de fato, você está cheio do Espírito. E aí, os sacramentos vêm para quê? Para aperfeiçoar a graça em nós. Mas isso já vinha acontecendo num processo. Isso se perdeu ao longo dos séculos. Esse processo se perdeu. E em nossos tempos, Deus tem dado para nós a graça de retomarmos isso por meio de diversas ferramentas. Jovens Sarados é uma dessas ferramentas, que está permitindo que alguém que já foi batizado, alguém que já foi crismado, mas que nunca experimentou isso, a partir de agora, receba uma explosão de dentro para fora e sinta o que é ser cheio do Espírito Santo e viver debaixo desse poder e dessa unção do Espírito Santo. Então é necessário, cara. Eu vejo aqui, e vamos destrinchar para a galera em casa e quem está aqui também compreender, porque existe aí meio que um passo a passo, um itinerário, como você disse. Existe aqui uma pregação da palavra, uma consciência, um arrependimento dos pecados, um reconhecimento que Jesus é o Senhor e Salvador, para que se tenha uma abertura para um batismo no Espírito Santo. É mais ou menos isso? Sim e não. Por quê? Vou explicar. Porque assim, o ordinário é isso. O normal é que a pessoa ouça a pregação da palavra, se arrependa dos seus pecados. Pela pregação, o apóstolo Paulo explica aos romanos isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus e quando eu faço a experiência do querigma, a minha alma experimenta a regeneração, eu passo a ser nova criatura, né? Isso vai ser aperfeiçoado no sacramento do batismo. Estou falando como era na igreja primitiva. Como era no início. Isso. Hoje nós já somos batizados como crianças e aquilo que nós recebemos no sacramento aflora quando a gente ouve a pregação da palavra de Deus. Mas é só uma questão de ordem aí. Agora, Deus é soberano, cara. Tem pessoas que ou seja, vou contar um exemplo que todo, assim, o pessoal antigo de renovação conhece. Tinha um cara, o nome dele era Zé Pretinho. Tá? O Zé Pretinho era um cara que trabalhava na fazenda do diácono Nelson Correia, do pai do Nelson Correia. Ele mais um grupo. E esses caras
não é que eles bebiam, tipo, era mais álcool que sangue no corpo dos caras. Os caras bebiam demais. Eles comiam. Eles comiam o negócio. Bebiam muito. E mexiam com ocultismo e essas coisas todas. Um dia o Zé Pretinho viu a igreja aberta e entrou. E no momento que ele entrou na igreja, ele viu que as pessoas estavam indo à frente e recebendo imposição de mãos. E o Zé Pretinho entrou na fila. Ele não ouviu nenhuma pregação. Nem acolhida foi, porque ele entrou na fila. E quando ele chegou, impuseram as mãos sobre ele. Ele foi batizado no Espírito Santo. O efeito do álcool foi cortado naquele momento. E esse homem se levantou como um dos maiores ministros de cura da história da renovação carismática do Brasil. Então, assim, Deus é soberano, Léo. O ordinário é que a gente tenha um caminho. Okay. Mas Deus pode pegar um cara lá na Cracolândia e derramar o Espírito Santo e transformar a vida dele, porque ele é soberano. O vento sopra onde quer, do jeito que quer. É isso Que mesmo. demais, cara. É isso Eu quis de fato, instigar isso para que a gente possa entender que a ação de Deus é livre. Se nós somos livres, quanto mais Deus. Mas, de fato, é necessário um mover, uma ação do Espírito Santo, Deus, na vida da pessoa. Nós não devemos orientar, Léo, nós não devemos orientar, gente, a nossa ação missionária em eventos extraordinários, porque a palavra já diz, é extraordinário. O ordinário é o seguinte, que eu e você dediquemos tempo a pregar, que eu e você dediquemos tempo a discipular as pessoas, cuidar. A pessoa falta, a pessoa não veio, a gente se importa, a gente vai atrás. A pessoa caiu, a gente está lá para estender a mão. Ou seja, o ordinário, o normal é gastar tempo com as pessoas para que a natureza vá se predispondo para a graça. Esse é o natural e é isso que a igreja tem que fazer. Agora, o extraordinário é com Deus, né? Pedro entrou na casa de Cornélio e o Espírito Santo não esperou Pedro terminar de pregar. Ele começou e o Espírito Santo se derramou e aí já não precisava mais nada, né? Então, assim, isso é extraordinário. Mas o que se espera de nós, dos jovens sarados, né? É o que vocês estão fazendo. Tem que ir lá naquela paróquia, tem que ir lá naquele lugar, tem que abrir um encontro, tem que cuidar das pessoas, convidar, limpar uma vez, limpar duas vezes, limpar 3 vezes, discipular, para que ela vá se abrindo a graça e receba e fique cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa orientação, né, Léo? Fantástico. Fernando, o programa ele ainda vai a passos largos. Fantástico, o primeiro bloco é exatamente para isso, para que você que esteja em casa entenda em qual via que a gente está querendo entrar, para que você comece a experimentar algo tremendo e novo da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos encerrar este primeiro bloco, mas deixando esse convite para você, que você continue conosco, mas além de continuar conosco, que você convide mais outras pessoas, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus quer realizar na tua vida, e vai ser tremendo, pode ser também tremendo para a vida de outra pessoa que você vai convidar a partir desse momento. Fica ligado e a gente volta daqui a pouco. Vem Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Toma posse de mim. Toma posse de mim. Embriaga-me de unção, embriaga-me de unção. Quero ser loucura desse
esse mundo, boca de profeta pra esse mundo. Embriaga-me de unção, embriaga-me de unção. Quero ser loucura desse mundo, boca de profeta pra esse mundo. Toma posse de mim, toma posse de mim, toma posse de mim, toma posse de mim. Voltamos com o segundo bloco. E que lindo escutar tudo isso, né? E ver o agir do Espírito Santo. Eu fiquei aqui com vontade de levantar minha mão e vamos clamar o Espírito Santo e vamos sair por aí impondo a mão em todo mundo, né? Sim. Eu fiquei com essa vontade. Vocês também? Meu Deus do céu, deu um fogo aqui no coração, né? Sim. E para esse segundo bloco, o Espírito Santo testifica. Ele faz, ele testifica e ele comprova que ele está aqui, ele é presente, ele é real em nós. E para testificar tudo isso, para dizer que o Espírito Santo é real, eu quero chamar para um testemunho o Jameson. Vem para cá, Jameson. Seja muito bem-vindo. Estabelece sua autoridade em minha adoração. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Estabelece sua autoridade em minha adoração. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Eita, glória, glória, aleluia. Agora vamos lá, hein, Jameson. Desculpa, eu chamei de Jameson, gente, mas ele prefere o apelido Jimmy. Tá certo? Sim, sim, perfeito. Obrigada, Uma alegria Jimmy. estar aqui com vocês. É Se melhor apresenta Jimmy aí. do que Jameson. É difícil, né? Então, eu sou o Jimmy. Hoje eu estou coordenando a missão Jovens Sarados Tatuapé. Eu sou natural do estado do Pará. Nasci no interior, num lugarzinho chamado Piracema. Minha mãe tinha 38 anos quando eu nasci. Então eu fui a 9ª gestação. E estou aqui, com a graça de Deus, com vocês, muito feliz. Seja muito bem-vindo, é uma alegria para a gente ouvir o seu testemunho. Então já vamos começar, já vamos direto ao ponto. Quem era o Jameson antes do batismo do Espírito Santo, antes da imposição das mãos, antes dessa graça sobrenatural e extraordinária na sua vida, Jameson? Então, o Jameson era um cara que tinha um vazio muito grande. Tive uma infância complicada, né? Muito pobre. E aí vai trazendo as feridas, né? Meu pai faleceu nos meus braços quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. E ele que era a referência de ir para a igreja católica, né? E a partir daquele momento eu parei de ir, conheci o mundo. E aí já sabe, né? Daqui para frente é só para trás. Comecei a beber, prostituição. E vim para São Paulo em 2011. E o Jameson conheceu os prostíbulos. E aí a minha vida foi assim. Do prostíbulo para os bares. Você tinha quantos anos quando veio? Quando eu vim para São Paulo eu tinha 23 anos. E foi devido a eu ter me relacionado com uma pessoa uma vez só e ela engravidou. Lá no estado do Pará. Só que aí, mesmo eu sendo um cafajeste, eu falei, eu vou assumir a criança, mas você, eu não tenho nenhum sentimento por você. E tentando arrumar trabalho lá, não consegui. E apareceu a oportunidade de vir para São Paulo. Eu moro sozinho em São Paulo, sem parente nenhum aqui, eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar em restaurante em 2011. Passei 1 ano e 3 meses e retornei para o meu estado. E foi com 1 ano e 3 meses que eu conheci meu filho. E ali começou a iniciar a minha caminhada de dizer assim, hoje eu estou me transformando em um homem, porque eu tinha uma responsabilidade. Apesar de não ter casado, eu tinha um filho para criar.
Sim. E hoje ele vai fazer 12 anos, com a graça de Olha Deus. isso. Que bênção. E nesse tempo, você viveu uma tibieza, você sabia que era católico, que era batizado, mas não conhecia muito bem a igreja. Como que era a igreja nesse momento para você? Olha como era engraçado, eu não sabia, né? Eu achava que eu era ateu. Eu nem sabia o que era ser ateu, não tinha muita cultura, né? Não tenho ainda, né? Mas enfim, quando eu retornei em 2012 para o estado do Pará, eu conheci uma galera que estava na igreja protestante. E aí eu falei, pô, os caras que bebiam comigo, que farreavam, estão na igreja, mudaram de vida. Eu falei, eu quero isso aí para mim também. E me convidaram para ir para uma célula. Mas era uma menina que eu estava ficando, me chamou para ir para a célula. Ela usou os meios dela, né? Ela usou os meios dela de eu acho que evangelização. é aquilo que a gente fala, Deus usa quem Ele quer, né? E eu fui, gostei da célula, e me chamaram para um retiro chamado Retiro com Deus, o nome do retiro. E eu fui para esse retiro, voltei de lá pegando fogo, mas lá tem um momento em que fala para você renegar algumas coisas. E estava para renegar Nossa Senhora. E eu fui. Voltei pegando fogo lá, mas no estilo deles, né? No que eles vivem. E cheguei lá em casa e tudo mais, mesmo mudadão, e peguei as imagens tudo e joguei fora. Nem minha era, mas já joguei fora. Joguei todas as imagens fora, tudo que tinha Nossa Senhora. E aí você começou então a sua caminhada com a igreja protestante. Isso foi onde eu tive mesmo o primeiro entendimento do que era Deus, mas não tive o batismo no Espírito Santo. Vamos pular para 2018, né, para não se alongar. Na verdade, em 2015 eu retornei para São Paulo, que existia um vazio depois que eu saí de novo da igreja protestante lá no Pará. Eu saí, comecei a farrear de novo, mas existia um vazio e esse vazio agoniava e eu acho que foi Deus, só pode ter sido, falou, volta para São Paulo. Eu com meu filho lá, mas Deus falou, volta para São Paulo e eu voltei para São Paulo em 2015. E passei aí esses 4 anos de novo, bebendo, prostituição, os prostíbulos. Em 2018, uma pessoa me falou o nome Jovens Sarados. E esse nome ficou gravado na minha mente, 2018, ali em outubro. Então você teve uma experiência lá, você participou de um retiro e ainda assim você estava com um vazio interior. Retornei Isso fez pro com que mundão. você voltasse pro... Voltei pro mundão mesmo. Em 2015 voltei para São Paulo aqui, né? Vim morar de novo, trabalhar. E quando foi no ano de 2019, 2018 ouvi o nome Jovens Sarados, 2019 fui a primeira vez no Jovens Sarados, fui para o Retiro Maranatá. E num momento lá com Nossa Senhora das Graças, a imagem de Nossa Senhora, todo mundo rezando e tudo mais, e eu falei, não, o retiro está maravilhoso, mas daqui para lá eu não vou mais. Eu não vou me ajoelhar diante de imagem nenhuma. E começou a cantar aquela canção, Acaso Não Sabeis. E aí foi cantando, e eu estava ali já cochilando, deitado, né, assim, no banco. E eu disse, eu não vou não. Só faltava eu e mais uma família, a família foi, eu falei, eu vou. Aí fui, me ajoelhei, veio o irmãozinho rezar em mim. E naquele momento um peso veio sobre mim de uma tal forma que eu não consegui mais me segurar e veio aquele choro, sabe? Aquele choro compulsivo. Fiquei mais vermelho do que eu já sou, né? E aí o Espírito Santo veio. E a partir de então, eu me levantei uma nova pessoa. Isso foi no momento de Nossa Senhora? Que você No momento sentiu o de Nossa batismo Senhora. do Espírito Santo? A esposa do Espírito A Santo. esposa do Espírito Santo. E aí, glória. na caminhada, depois da caminhada, eu fui entender que Nossa Senhora, ela carregou o próprio Espírito Santo no ventre. E aí, caminhando, fui entendendo o que era a Igreja Católica, fui me apaixonando cada vez mais. Fui para o acampamento, Jovens Sarados também. Deus me abençoou muito, né? Porque eu tive o acampamento, depois eu acho que eu consegui ir para o compromisso. Não, no compromisso eu não fui, mas o acampamento também foi outro local que mudou muito a minha vida. Então foi ali, com Nossa Senhora, reconciliando-se, que o Espírito Santo me batizou. E a partir de então a minha vida mudou. Jimmy, teve quedas? Bastante. 2019, praticamente todo mês. Não vou ficar aqui contando as maravilhas que as outras pessoas tiveram experiências que foram transformadoras ali. Mudou da água para o vinho. O Jimmy mudou. Mas tive muitas quedas. A luta carne e espírito.
E por uma graça, no dia do Redenção, acho que vocês devem ter falado no Redenção, que teve um evento aqui na Zona Norte também. Tava a fila de confissão e tava lá o nosso pai confessando. Ele e mais uns 3 ou 4 padres. E eu fui confessar e caí na fila dele. E aí, quando eu confessei lá os pecados, né, pai, fui lá de novo e tal. Só pra galera que tá em casa entender, o pai é o padre Edmilson, né, o nosso fundador. Foi uma Eu não falei a intimidade, nem falei o nome, padre Edmilson. Então, aí eu confessei com ele, e ele pegou assim no meu rosto: você precisa disso, meu filho? Eu falei: não. Me dá teu contato. Então ele foi, tipo, me acompanhando, mandava uma mensagem aqui: como é que tá? E daqui 3 meses mandava outro: como é que tá? Discipulando ali, né? E Meio aí depois que... desse batismo era só o querer transbordar, né? Como que foi para você? Você teve esse sentimento? Então aí eu percebo o querigma, né? O batismo no Espírito, Discipulado. o discipulado do padre. E aí como que está sendo e como é hoje a sua vida no Espírito Santo transbordando em missão, né? Na missionariedade. Hoje a minha vida ela se resume 90% em missão. Eu acordo pensando em missão, eu durmo pensando em missão. A primeira missão é o meu filho que está lá e eu rezo sempre para Deus. Rezei lá atrás e falar: Senhor, cuida dele, que eu vou cuidar aqui. Então aí, o meu filho hoje está servindo de coroinha. Quando eu fui lá, batizei ele, que eu não tinha batizado. Glória a Deus. Falei: não vou batizar. Quando ele crescer, ele escolhe o que ele vai ser. Olha a minha mentalidade. Relativismo, né? Relativismo. Antes de ter o batismo, né? Eu Antes do pensava batismo. dessa forma. Quando crescer, ele vai escolher o que ele vai ser. Hoje não. Hoje eu vou influenciando. Ele está lá servindo de coroinha. Não quer ir muito, né? Mas a gente vai ali. insistindo. E assim, a minha vida é 90% pensando em missão, porque o que eu vivi lá atrás, eu não quero que as pessoas vivam, e o que eu busco viver hoje, eu quero que essas pessoas sintam. Eu quero que essas pessoas retornem para a Igreja de Cristo. Amém. Então eu penso muito nessa questão. O Espírito Santo me ajuda muito, e sem o batismo, eu acredito que, como foi falado aqui, a gente fica meio que morno. Porque é o Espírito copo com Santo açúcar, que o transforma. açúcar fica lá embaixo, né? Fica lá embaixo. Um copo com água e açúcar lá embaixo. Sim, a partir desse momento e o ano passado, quando eu assumi a coordenação, foi muito disso. A missão passava por um momento bem difícil. Até o Léo foi pregar um dia lá e o músico teve a sua filhinha, foi internada, e ele avisou na hora. E eu cheguei, o Léo sabe dessa história, eu falei: Léo, o músico não vai vir. E agora? E o Espírito Santo já foi falar: vai na capela. Fui rezar na capela. Quando eu olhei para trás, chegou um rapaz que tocava. Eu digo: toca lá que eu vou conduzir. Nunca tinha conduzido o grupo na minha vida. Conduzi o grupo, chamei o Léo, pregou. E a partir dali, eu falei: não, Deus tem um chamado. Eu não tenho talento nenhum, mas eu tenho disposição. Sim. Eu coloco minha disposição, Senhor. Você tem o Espírito Santo, né? Que vai Vale mais dando que os direcionamento. Jimmy, então vamos rezar pelo pessoal que está em casa. Também espero ansiando esse batismo no Espírito Santo. Vamos clamar esse batismo, o batismo que você recebeu e que hoje tem autoridade também para impor as mãos, para clamar esse batismo no Espírito sobre todas as pessoas que desejam também essa experiência, né? Vamos rezar? Sim, eu quero falar somente para as pessoas que estão coordenando missões. Se o Senhor te colocou lá, Ele vai te dar a força para você continuar. Então os irmãos estão aqui, vamos levantar nossas mãos, vamos pedir ao Espírito Santo Senhor, eu peço para que o que Senhor derrame vai sobre nós a graça da perseverança, a graça de continuar firmes caminhando com Ele, pedindo sempre o batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que adentrarem as nossas missões. Batiza, Espírito Santo, essas pessoas que estão chegando em nossas missões. Reanima, Senhor, as pessoas que estão desistindo. Não permita, Espírito Santo de Deus, que elas retrocedam. O Senhor sabe de onde nos tirou, Pai. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo, a ousadia, o amor, a perseverança, Senhor. Derrama sobre eles os Teus dons. Batiza com fogo, Senhor. Batiza-nos, Senhor, nesta noite. Batiza, Senhor, essas pessoas que estão em casa, desanimadas, talvez pensando em desistir do Seu chamado, Pai. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a Sua graça. Derrama, Senhor. Pela autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida.
Eu peço que o Senhor derrame também sobre a vida das pessoas que estão chegando, Pai. Derrama, Senhor. Derrama essa autoridade, Pai. Foram batizados. Embriaga-nos, Senhor. Embriaga-nos com Teu Espírito Santo. Que nós não tenhamos medo de testemunhar as maravilhas que o Espírito Santo faz sobre nossas vidas, Senhor. Derrama a Tua autoridade, Senhor. Derrama sobre nós. Lança fogo. Lança fogo, meu Deus. Lança fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Estabelece sua autoridade em minha oração. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo. O programa de hoje tá bom demais e eu sei que você não quer perder um segundinho. Então espera aí que a gente já volta para o terceiro e último bloco do programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Toma posse de mim. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Estamos de volta ao terceiro bloco, programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Vocês estão percebendo e experimentando o quanto é rico esse tema que a gente está tratando, de um modo especial para nós que somos carismáticos. Fernando, por que o Espírito Santo é uma resposta para a juventude? Léo, eu vou citar um padre que Deus usou para que o padre Jonas Abib recebesse a experiência do batismo do Espírito Santo. Padre Haroldo. O padre Haroldo Ramos escreveu um livro chamado Sereis Batizados no Espírito Santo. E ele introduz o tema do derramamento do Espírito Santo com o título é Fogo se combate com fogo. E aí ele usa a imagem, né, de como que os bombeiros fazem para conter o fogo numa floresta. A floresta está sendo incendiada, o que eles fazem? Eles cercam o perímetro e acendem um fogo. De modo que, com isso, eles diminuem a quantidade de combustível e de oxigênio até o fogo morrer. Né? Então, assim, o fogo do secularismo, o fogo do pecado, o fogo da mundanidade, o fogo do hedonismo, só pode ser respondido com o fogo que vem do céu, que é o Espírito Santo de Deus. E é interessante nós pararmos e perceber que foi exatamente isso que Deus fez. A década de 60, que é a década de explosão do movimento carismático no mundo inteiro, é ao mesmo tempo a década da revolução sexual, das drogas, da revolução estudantil e assim por diante. Nessa década, né, de Woodstock e todas as ideologias que foram tomando a juventude no mundo inteiro, nesta mesma década, a resposta de Deus foi o derramamento do Espírito Santo em jovens do mundo inteiro, que cheios do Espírito Santo começaram a falar que Jesus está vivo, e esse movimento se esparramou pelo mundo todo. Né? Isso é muito interessante nós percebermos. Mais do que uma conversa bonita, mais do que falarmos para os jovens de bem-estar, vamos propor um programa esportivo, vamos incluir os jovens, mais do que tudo isso, o nosso coração, cara, ele tem sede de intimidade. Nosso coração tem sede de eternidade. Nosso coração, a gente é cercado por pessoas, mas a gente é muito sozinho, a gente tem solidão, a gente tem medo. E Deus preenche esse vazio. O Espírito de Deus vem e Ele é a companhia do que se sente só, a alegria do depressivo, a coragem daquele que está em pânico, a força daquele que é fraco.
E Ele liberta, e Ele cura, e Ele sara, e nós temos experimentado isso ao longo de todo o tempo. São João Paulo II, na vigília de Tor Vergata, na Jornada Mundial, ele disse para os jovens assim: vocês foram usados como massa de manobra para o nazismo, para o comunismo, nas guerras. Os jovens têm sido instrumentalizados porque eles sabem a força que vocês têm, mas vocês não empregarão mais os corpos de vocês para essas ideologias imanentes e materialistas. Vocês vão ser sentinelas da manhã, vocês vão profetizar a chegada do sol, vocês vão dizer que um novo tempo está vindo. E aí João Paulo II profetiza isso sobre a juventude. Eu creio que nós estamos vivendo isso. Eu creio que Jovens Sarados é uma dessas respostas de Deus, de uma juventude que anuncia a chegada do sol, que é Jesus, e isso por meio do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não é pelo Espírito Santo. Então, assim, a gente pode dourar essa pílula e falar que para o jovem que está experimentando uma sexualidade desregrada e usando drogas, que a gente pode, vamos oferecer os programas sociais Y, X, Z. A grande verdade é que essa não é a solução. Nós sabemos, nós temos experimentado. O irmão que veio deu um testemunho aqui no segundo bloco. Quando o Espírito de Deus entra, Ele faz aquilo que humanamente é impossível. Então, a grande solução, a grande resposta é o batismo no Espírito Santo. Não tenho dúvida. Fantástico, fantástico. Eu quero também a participação dos nossos irmãos que estão aqui. Se você tem uma pergunta, bora, manda a pergunta. Tudo bem? Bom, eu sou um missionário, né, da Missão Jovens Sarados. E eu queria saber, eu acredito que não sei se é só a minha dúvida, mas o que vira a chave assim na nossa cabeça de te falar assim, cara, eu sou missionário de fato, agora eu vou para cima, eu vou realmente fazer acontecer. Porque assim, eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu tenho, né, tudo em mim, mas na minha cabeça ainda, sabe, falta algo que às vezes, cara, eu não faço não tem uma explicação assim, sabe? E talvez mais intimidade, talvez qual que é a chave assim que faz a gente virar mesmo? Como que é o seu nome? Valdeilson, desculpa na presença. Meu irmão, Valdeilson, olha só. Eu acho que a gente precisa esclarecer e simplificar mais o conceito de missão. Porque às vezes a gente pensa a missão como, cara, vou para a África, vou para regiões ribeirinhas. E na verdade, a missão é a primeira resposta de uma pessoa cheia do Espírito. Porque é impossível conhecer Jesus e dele não falar. E quando você começa a falar para os seus amigos, cara, eu fiz uma experiência poderosa. Cara, eu era assim, 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 agora é assim, assim. Isso já é missão, irmão. Você está sendo missionário. Entendeu? Mas a gente pensa a missão de um modo tão mirabolante. Às vezes a gente lembra do filme A Missão e lembra daqueles jesuítas subindo as cataratas com a mochila e fala assim, nossa, isso é... Também, e que bom, e tem pessoas que vão ser chamadas a isso, e nós queremos que isso aconteça muito. Mas eu creio, irmãos, e eu oro a Deus para que essa onda de evangelização comece, né? Nós temos pensado em missões nas regiões mais inóspitas da terra, muito bom. Mas o povo de Deus, os filhos de Deus, há décadas, nós estamos vendo um êxodo do campo para as grandes cidades. Né? A geografia lá nos fez estudar isso, né? O êxodo rural, todo mundo vindo para as grandes cidades, e a igreja querendo ir para as regiões inóspitas, e o povo vindo para as grandes cidades, e a igreja querendo ir para as... Onde está o povo de Deus? Nas grandes cidades. Então é necessário que a gente comece a enxergar também a missão, como eu, cheio do Espírito Santo, falando para o amigo do trabalho, falando para as pessoas próximas. A minha vida não é mais a mesma. A minha vida mudou. E o testemunho da sua vida é missão. Então, Romanos 12 vai dizer assim, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Né? Isso o Espírito Santo faz em nós.
E é natural, é impossível conhecer e dele não falar. É isso. Amém. Obrigado. Pode falar, irmã. Eu sou Edileuza, amiga do Jovens Sarados. Irmão, como é ter 7 filhos no mundo de hoje relativista, pós-revolução sexual? É confiar só na providência ou é para confiar em algo mais? É uma pergunta boa. Eu e minha esposa, quando éramos noivos, nós fomos preparados por um diretor espiritual que nos deu um livro chamado Amor que Dá a Vida. A autora chama-se Kimberly Hahn, a esposa de Scott Hahn, que era um pastor presbiteriano que em 1986 entrou em comunhão plena com a Igreja Católica, se tornou um professor, enfim, uma pessoa extraordinária. A gente se preparou lendo esse livro e a gente percebeu que nós tínhamos entregado o senhorio, a nossa vida ao senhorio de Jesus em muitas áreas. Jesus pode ser o Senhor do meu trabalho, Jesus pode ser o Senhor de tudo. Só que quando chegava nos filhos, a gente estava dizendo, nós vamos ter só 2. Mas vamos entregar também essa área da nossa vida e deixar que Jesus seja o Senhor aqui? E eu e ela tomamos essa decisão. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Não. Mas eu e minha esposa sentimos do Espírito Santo que devíamos fazer isso. Então nós oramos e falamos, nós vamos ter uma família numerosa. E nossos filhos começaram a chegar. Veio Rafael, Maria Fernanda, Maria Isabela, Daniel, Maria Cecília, Maria Helena, Maria Clara. Né? Então, as Marias todas. E sim, é um grande desafio. É um grande desafio. 4 dos meus filhos são autistas. Né? E é um grande desafio. Mas eu vou dizer a você, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais generosos nós somos, Deus transborda em generosidade. Nunca nos faltou nada, irmã. Nunca. Deus tem cuidado, né? E Ele é fiel. Ele é fiel. É isso. Eu creio também, Fernando, que é aquilo que a gente está partilhando ao longo do programa. Existe o sobrenatural. Existe a presença de Deus. Deus é sobrenatural. Diante de... Para o mundo seriam grandes problemas, problemáticas e por aí vai, né, cara? E tem uma coerência até, porque sem a presença de Deus, de fato, seria um grande problema. Mas com a presença autêntica do Espírito Santo, se torna uma via de santificação. Léo, o batismo no Espírito Santo fez isso na minha vida e na vida da minha esposa. Eu vou partilhar muito rápido. É bastante forte, mas eu vou tentar ser bem breve. Eu tenho 7 filhos, mas um dos meus filhos, ele já está com Jesus. No dia 28 de dezembro de 2021, eu levei minha família para uma chácara em Itatiba. E num momento, eu vou resumir essa história, num momento que nós estávamos fazendo os nossos afazeres, um dos meus filhos, o Daniel, ele saiu da cozinha e foi para o jardim, nós tínhamos trancado uma porta, mas a porta não funcionou, e a minha sogra que estava ali não percebeu, ele saiu, e o meu filho caiu na piscina, e a minha esposa saiu para o jardim, quando percebeu, ele estava já boiando, começou a gritar, meu sogro chegou primeiro, foi até ele, eu prestei os primeiros socorros, coloquei ele nos meus braços, botei dentro do carro, levei para o hospital, e por 30 minutos eu fiquei ajoelhado no corredor, dizendo para Deus, Deus, devolve o meu menino, devolve meu bebê para mim, orando. E depois de 30 minutos eu calei a minha boca, eu sentei, exausto, e o Espírito Santo falou para mim, agora entrega. E eu fiz essa oração, falei assim, Senhor, se é da tua vontade, se chegou o momento, eu te entrego meu filho. Eu recebo de ti a vida e a morte. O Senhor deu, o Senhor tira, o Senhor é Senhor da nossa vida. 20 minutos depois o médico veio e disse para mim que meu filho tinha partido. E eu fui, agradeci o médico, agradeci as enfermeiras, abracei cada um deles, olhei nos olhos de cada um deles. E fui olhar meu filho.
E uma espada de dor transpassou a minha alma. Uma espada de dor. Mas naquele momento, irmão, que eu estava olhando para o meu filho, a palavra de Deus visitou meu coração. E eu olhei para a cara do Daniel, apontei o dedo na cara dele e falei assim: Daniel, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará o teu corpo por uma comum ressurreição, meu filho. Por isso, hoje, eu estou dizendo até breve, mas esse mesmo corpo vai receber vida do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E eu sei, filho, que você está correndo nas ruas de ouro de Jerusalém nesse momento, e o autismo já não tem mais domínio sobre você. Agora você fala, agora você canta, agora você corre, agora você está no nosso lar definitivo. Filho, até breve. Sabe por quê? Porque eu e minha família acreditamos no Senhor Jesus. Fê, esse é o traço de alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente pensa por uma linha, e como a gente já disse desde o início, Deus é livre para se manifestar da maneira que Ele quer. Mas a gente consegue identificar a presença de Deus num homem e numa mulher, quando este homem e essa mulher, ele se entrega totalmente aquilo que é providência ou permissão de Deus. Isso de fato é uma transformação. Isso de fato é uma transformação. O Espírito Santo, ele é Deus, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é Deus vivo, que vem até nós, que vem em nosso auxílio, que vem nos preencher, que vem transformar a nossa vida, que vem nos conduzir a uma vida nova. Quando a gente experimenta de fato o poder de Deus, a gente morre e vive de novo, né? Agora a nossa vida é toda de Jesus. Por quê? Porque a gente quer ser bonitinho? Não. Porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos conduz a algo que transcende, ou a algo que é eterno. Eterno, eterno. Meus irmãos, nós estamos apenas começando. Este é o primeiro programa de uma série de 4 programas. Então eu quero convidar você, de tudo que você escutou, de tudo que você pôde testemunhar com os teus olhos, escutar, sentir na tua pele. Eu tenho certeza que Deus está falando muito forte ao teu coração. Convide mais pessoas. Aquele teu irmão, tua irmã, aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu inimigo. Convide para que possa nos acompanhar ao longo dessa pequena série. E você que de repente, eu quero ver isso de novo. Acessa Canção Nova Play e você vai poder assistir novamente. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, para trazer mais poder de Deus para a tua vida. Fogo do céu.